Oportunidades estão sempre batendo em nossa porta. E para alcançar o sucesso, a qualificação é fundamental. O governo do estado já ofertou mais de 300 mil vagas nos últimos 2 anos, criando trabalho e renda para milhares de pessoas, como a Meuriane. Foi através dos cursos do Setan que eu conquistei a minha estabilidade financeira. E mudou a vida do Janderson e do Leônidas. Já estamos trabalhando na área juntos, como sócios, e só colhendo os frutos agora. Governo do Amazonas. Governo das pessoas. Bom dia! Está começando de cara nova o programa Meu Ambiente, totalmente modificado para melhor trazer a sua atenção para a causa ambiental. Eu quero agradecer de coração, gente, você telespectador, você que nos assiste e que tem compromisso, tem sensibilidade com a questão ambiental. Essa questão que é tão importante para a melhoria da qualidade de vida minha, sua, de toda a cidade. Você que defende as causas ambientais sempre está buscando, queira ou não, uma melhor qualidade de vida sua e de todo mundo que vive perto de você. Isso é muito importante e é de coração que eu agradeço a você que não apenas nos assiste, mas tem o compromisso pelas mesmas causas que nós defendemos, as causas socioambientais. E falando nisso, eu quero chamar a atenção para a questão da arborização. Recentemente, uma pesquisa deixou Manaus em penúltimo lugar no que diz respeito à arborização. As ruas das cidades de Manaus são muito pouco arborizadas. Nós fomos até Itacoatiara para conferir o primeiro encontro de arborização urbana que aconteceu por lá essa semana. Um dos nossos entrevistados foi Heitor Liberato, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Ele nos falou a respeito de Itacoatiara, que pode ser a detentora, a possuidora do maior corredor arborizado do Brasil. É aquele canteiro central que tem logo que a gente chega na cidade de Itacoatiara. A cidade de Itacoatiara pode entrar para o livro dos recordes como sendo o maior corredor arborizado do Brasil. Também falamos com Késia Maia, a secretária de Meio Ambiente do município. E nos trouxe muitas informações importantes, muitas informações sobre a cidade e de projetos que eles pretendem fazer. Vamos conferir essa matéria? E tá no telhado, pedra no começo, barriga de cobra, abrigo de cobre, no imo da tribo, a língua pintada, pintada na pedra, Itacoatiara, na verde coivara, tiara na rede, os peixes do sonho arranham as franjas e as águas fingindo na linfa. Gente, estamos aqui com o Heitor Liberato, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Muito bem. Heitor, esse evento aqui, qual é o significado dele para o município de Itacoatiara? Bem, a gente estava colocando ainda agora, né, que Itacoatiara é como se fosse a Manaus da década de 70, do final da década de 60, né? À época nós tínhamos 300 mil habitantes na cidade de Manaus e Manaus vivia uma época de transição, não é? Que foi logo com a implantação da Zona Franca, né? E a partir daí Manaus cresceu numa velocidade aí muito grande e perdeu boa parte da sua cobertura vegetal, né? Então hoje Itacoatiara eu digo que ela está nesta transição. Ela é uma cidade planejada, ela tem boa parte arborização, no seu entorno espaços para arborização,
Porém, Itacoatiara está num processo muito grande de desenvolvimento. Ela virou uma cidade universitária, nós temos várias universidades aqui, nós temos um polo madeireiro, nós temos um terminal graneleiro, nós temos aqui a agricultura e a pecuária muito forte. Não é? Então, ela é uma cidade com um desenvolvimento muito grande, e então ela precisa de diretrizes justamente para que a cidade ela não venha crescer de forma desordenada. Então esse é o momento de agir para impedir que a Itacoatiara atual se transforme uma Manaus num futuro próximo. Exatamente. Né? Então ela tem que manter, né, o bom exemplo, né, essa questão dos espaços, porque quando você coloca espaço para a árvore, isso é porque já existe o espaço para o pedestre, para o cadeirante, e quando você coloca o espaço para a árvore, você libera também um espaço para os demais equipamentos urbanos ali naquela direção. Não é? Então você começa a dar um desenho para a cidade. Não é? Então a arborização urbana ela vem nesse sentido, na questão do planejamento, de dar um formato para a cidade. Agora, essas diretrizes elas também podem movimentar a economia. Não é? No momento em que você muda, cria uma diretriz e diz que 70% da arborização tem que ser espécies nativas da região amazônica, você cria uma economia local. Não é? Os viveiros vão produzir mudas e aí essa muda vai ter semente da floresta, vai gerar emprego lá para o coletor da semente na floresta. Vamos trazer menos carretas com mudas exóticas lá do sul do país para cá e gerar emprego e renda para a nossa região. Então isso é a arborização, a gente tem que usar a arborização como um instrumento de desenvolvimento da cidade, não só de proteção e levar conforto térmico, não é? De desenvolvimento e também de saúde. O seminário que aqui acontece, ele prevê que evitar que Itacoatiara siga o exemplo lá de Manaus. Manaus é a penúltima cidade em arborização. Gostaria que você falasse daqui um pouco a respeito disso. Tem um aeroporto que teve uma reforma recente, que é um verdadeiro castigo, a pessoa deixar seu carro numa área deserta e pavimentada. A temperatura ali deve ser a mais alta de toda a cidade de Manaus, eu nunca medi, mas a sensação que eu tenho quando passo por lá é horrível. E também a questão de algumas regiões terem sido assim, ocupadas por árvores exóticas. Você podia falar um pouco a respeito disso? Bem, vamos lá. Primeiro, a respeito da arborização na cidade de Manaus sobre a pesquisa do IBGE. A pesquisa do IBGE, ela levantou somente a arborização na frente do lote. Então, ela não dá um quadro geral da arborização na cidade, correto? Manaus, como ela foi uma cidade que cresceu sem planejamento, ou seja, na realidade não respeitou o seu planejamento, ela não tem espaços na calçada para a árvore. Mas o que a gente pode dizer é que se nós formos usar uma metodologia de número de árvores por habitante, Manaus ela já sai desse quadro, ela vai estar ali nesse índice ali, nessa escala ali pela metade. O problema todo é na frente das residências, ali na calçada. Resumindo, o que a gente pode dizer é que essa arborização ela está mal distribuída na cidade de Manaus, certo? A outra coisa que você colocou foi sobre as espécies exóticas, não é isso? Na realidade, nós sempre tentamos imitar os jardins europeus, que foram, na realidade, trazidos aqui no século XIX, não é? E isso favoreceu a implantação de espécies exóticas. Só que nós temos essa questão biológica, de adaptação e tudo mais, e tem a questão também de valorizar o que é nosso. Logo aqui, a Amazônia, que nós temos a maior biodiversidade do planeta. Então, a gente pode, num seminário como esse, nós podemos ajudar a prefeitura a criar diretrizes para valorizar a nossa biodiversidade, não é? Você colocou uma outra... A questão do aeroporto. Do aeroporto. Na realidade, é justamente, eu estava conversando agora há pouco com o deputado Luiz Castro, ele tem uma minuta de lei aí, que inclusive ele está pedindo o apoio da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, onde ele quer que nos projetos de loteamento se tenha arborização na frente do lote, não é? Então, quer dizer, quando você incentiva no projeto a se ter arborização, você pode evitar o que aconteceu lá no aeroporto, né? Quando você incentiva ou quando você obriga, né?
você pode obrigar dessa forma, colocando como exigência na legislação, não é? Né, como é o caso do loteamento, que eu acho isso aí muito positivo para a construção de uma cidade. Ou você pode incentivar através de um IPTU verde, liberar o habite só com a árvore na frente, o habite só com a árvore na frente do lote. Não é? Nós temos vários projetos da construção civil, da indústria da construção civil, onde se tem eles valorizam a arborização dentro do empreendimento desse. Um empreendimento desse, ele é tratado da mesma forma que um empreendimento que segue só a regra geral. E na realidade o poder público ele podia incentivar, né? Pô, você está colocando aqui, além do que nós estamos exigindo, um percentual de área verde bem maior. Nós vamos cobrar da sua taxa de entrada no processo só 30%. Na sua taxa de licenciamento vamos cobrar só 50%. E aí o poder público ele passa a incentivar a introdução do verde nas cidades. Ok, essa entrevista com o Heitor era muito importante, a participação da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana é fundamental no acompanhamento do desenvolvimento das cidades e eu fico muito grato com a sua participação no nosso programa. A gente que agradece pelo espaço, a Sociedade Brasileira está sempre à disposição para o que diz respeito aos avanços da arborização urbana no Brasil. Ok, muito obrigado. Oportunidades estão sempre batendo em nossa porta. E para alcançar o sucesso, a qualificação é fundamental. O governo do estado já ofertou mais de 300 mil vagas nos últimos 2 anos, criando trabalho e renda para milhares de pessoas, como a Meuriane. Foi através dos cursos do Setan que eu conquistei a minha estabilidade financeira. E mudou a vida do Janderson e do Leônidas. Já estamos trabalhando na área juntos, como sócios, e só colhendo os frutos agora. Governo do Amazonas. Governo das pessoas. Dureza de rocha na cara da pedra, na cara pintada, ruído e escancara, os dentes ruídos, trincando sorrisos no trinco das mágoas. E agora vamos aqui entrevistar a secretária Késia Maia, que é da Secretaria de Meio Ambiente do município de Itacoatiara. Secretária, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, o programa Meio Ambiente, e gostaria de saber a importância desse evento aqui para o seu município, né? A importância desse evento, no qual nós estamos fazendo parte desta organização, né, é fomentar e principalmente ajudar a diagnosticar as áreas que ainda temos, né, fragmentos de florestais na nossa cidade, principalmente na área urbana, né, e a manutenção e conservação dessas áreas, não só a nossa Avenida Parque, né, que vocês já devem conhecer, mas também outras áreas dentro do nosso município. Então a ideia é a manutenção e conservação, né. Existem em outros municípios, em outras áreas, como na capital, né, que já estão sem essas áreas, né? E o nosso objetivo dentro do município não, é manter e conservar essas áreas. Agora, existe informação de que essa Avenida Parque é o maior túnel arborizado, possivelmente seria o maior túnel arborizado. Qual é o tamanho? Você sabe a dimensão dessa avenida? Não. Eu não tenho os dados agora, mas eu posso me informar, né? Esses dados vão fazer o levantamento, né? A SBAL vai fazer esse levantamento se realmente vai ser o maior túnel verde, digamos assim, do Brasil. O município ele fica engrandecido, né, nesse sentido, e isso é que nós estamos fazendo, buscar esses parceiros, né, para nos ajudar não só na questão de divulgação, mas também em medidas técnicas, né, para nos auxiliar na conservação dessas áreas. A senhora tem uma formação da área de biologia. Minha formação é engenheira ambiental, né? Sou engenheira ambiental formada pela UBRA em 2005 e vim ao município de Itacoatiara justamente para somar, né? Então nós temos aqui as duas universidades, o EA e o FAM, no qual são os parceiros que fazem às vezes o diagnóstico para a gente continuar o trabalho de manutenção na Avenida Parque.
Eu perguntei justamente porque é importante, é interessante que as secretarias tenham à frente, em sua gestão, profissionais da área, né? Que a secretaria se propõe a enfrentar problemas, então ter uma pessoa capacitada nesse sentido. E em Itacoatiara existem muitas áreas verdes, parques, fragmentos de florestas urbanos? Sim, existem as nossas praças, né? Nossas praças nós trabalhamos com a revitalização, né? Colocamos árvores, algumas frutíferas mesmo dentro do município, outras não. Então introduzimos algumas árvores exóticas dentro do município e nós estamos trabalhando agora para fazer essas diretrizes, né? Agora com o apoio técnico que vamos ter da SBAL, que isso é muito importante, né? Através do senhor Heitor e demais equipe. Isso será só para contribuir, né? Na questão do nosso município. Questão dos igarapés, como é que estão aqui os igarapés urbanos? Nós trabalhamos também, né, em alguns fragmentos que ainda existem de área de preservação, área de APP, ainda em revitalizações, né? Não deixar as invasões entrarem nessas áreas, né? Tentar fazer a arborização nesses locais. Então, esse trabalho de diagnóstico nós já temos. Então, o apoio técnico da SBAL só vai nos ajudar a fomentar mais a parte técnica. Certo. Agora saindo um pouquinho do evento em si e já questionando a destinação de resíduos sólidos. Vocês têm algum trabalho ou pretendem fazer isso? Sim, nós fazemos parte, né, da região metropolitana, no qual dia 25 agora nós iremos estar reunidos sobre o plano de coleta seletiva dentro do nosso município. Então, nós temos o nosso plano de gerenciamento de resíduos, estamos trabalhando nessa questão de gestão de resíduos sólidos, então, ao pouco o nosso município vai desenvolvendo e principalmente se adequando às leis ambientais. Ok, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e esperamos que esse evento seja realmente decisivo para uma Itacoatiara melhor arborizada. Oportunidades estão sempre batendo em nossa porta. E para alcançar o sucesso, a qualificação é fundamental. O governo do estado já ofertou mais de 300 mil vagas nos últimos 2 anos, criando trabalho e renda para milhares de pessoas, como a Meuriane. Foi através dos cursos do Setan que eu conquistei a minha estabilidade financeira. E mudou a vida do Janderson e do Leônidas. Já estamos trabalhando na área juntos, como sócios e só colhendo os frutos agora. Governo do Amazonas. Governo das pessoas. Você já ouviu falar dos 4 pilares da visão do MDA? Esses pilares são indispensáveis para o seu crescimento como cristão. Primeiro pilar, discipulado, onde o cuidado é 1 a 1. Segundo pilar, célula, a igreja no lar. Terceiro pilar, culto de celebração, a igreja local em ação. Quarto pilar, Tadel, onde você é treinado para exercer o seu ministério. Somos a família da paz. E a importância de um seminário como este nos remete diretamente a nos perguntar por que discutir a questão da arborização de cidades. Primeiro, gente, porque a arborização, uma cidade bem arborizada tem seu clima próprio, tem seu clima mais agradável do que uma cidade deserta. Segundo, porque com a arborização de uma cidade pode-se ter a natureza, uma fauna dessa cidade que deixou de ser extinta para dar lugar à pavimentação, às construções, todas as obras que atendem os interesses dos seres humanos, que erroneamente constroem em busca de melhor qualidade de vida, mas esquece de que a questão da arborização na cidade é onde de fato está uma qualidade melhor de vida, com a preservação de um clima mais ameno. Canto dos pássaros, animais, tudo isso é importante. Quem vai nos falar sobre isso, participou também desse seminário, foi o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Luiz Castro. Vamos conferir essa entrevista com ele. Sempre presente nos eventos envolvendo o meio ambiente está a CAAMA. E aqui o presidente, deputado Luiz Castro. Presidente, prazer tê-lo mais uma vez no nosso programa. E gostaria que o senhor falasse um pouco da participação da comissão aqui no município de Itacoatiara. Prazer, Sérgio. Prazer, nossos telespectadores. Nós estamos aqui acompanhando, apoiando
esse seminário de arborização, que é organizado pela Sociedade Brasileira de Arborização. Está aqui o presidente, o vice-presidente, que é o nosso amigo, seu amigo Heitor, que é o maior especialista em plantio de árvores em cidades aqui da região norte, e estamos numa cidade que tem uma Avenida Parque, né? Pouca gente sabe, os taquatiarenses sabem, mas pouca gente em Manaus sabe que Taquatiara tem a maior avenida parque do Brasil, ou seja, um túnel de árvores que cobre uma avenida de quase 2 quilômetros de extensão. Trabalho muito bonito, uma área muito bacana. E a gente está aqui por quê? Porque plantar árvores, cuidar bem das árvores das cidades é uma das tarefas mais importantes do meio ambiente e da sustentabilidade. E muita gente acha que a árvore é uma coisa supérflua, não é. A árvore é essencial para a qualidade de vida do ser humano. Nós moramos numa região muito quente. Manaus é especificamente uma cidade de clima bastante árido, bastante quente, e nós precisamos plantar muitas árvores e preservar aquelas que já estão plantadas. Eu tive uma notícia muito triste que agora no mutirão de limpeza na zona norte de Manaus, muitas famílias estavam derrubando árvores de seus quintais, árvores frutíferas, árvores que dão sombra, e jogando na frente para a prefeitura recolher os escombros dessas árvores. Isso está errado, isso é falta de educação, falta de civilização. E aqui está um bom exemplo, a gente está aprendendo também com os especialistas em arborização. A arborização de uma cidade ela é realmente fundamental. Ela beneficia o clima, ela equilibra a relação com os animais, com os pássaros principalmente, né, deputado? E agora é incrível, deputado, como que a gente, no meio da maior floresta equatorial do mundo, a gente ter um índice tão alto de atividades públicas, de ações públicas, trazendo espécies exóticas em detrimento das espécies nativas para arborizar as nossas cidades, não é verdade? É um contrassenso e a SBAL ela recomenda o contrário, que você priorize no plantio de árvores na cidade as árvores que já são tradicionais daquela região, daquela ecologia. E Manaus precisa fazer isso, não só Manaus, todos os municípios do interior. Ter viveiros de mudas, né, com sementes de árvores tradicionais, claro, sempre com uma orientação do biólogo, do engenheiro florestal, porque você tem que saber que tipo de árvore você vai plantar em cada ambiente, né? Você tem que ter uma árvore que ela colabore para trazer sombra, para trazer qualidade de vida, habitat para os animais, para os pássaros, mas você tem que saber que tipo de árvore vai ser plantar, porque você não pode ter uma árvore que vai destruir o passeio público ou que vai ter um grande risco de desabar por cima de uma casa. Então tudo isso aí envolve conhecimento técnico. E o município de Manaus, os municípios do Amazonas precisam priorizar políticas públicas de arborização, que é o que a SBAL, que é a Sociedade Brasileira de Arborização, está propondo. E a gente está muito contente porque o Heitor, que é o Liberato, que é o vice-presidente da SBAL, deve ser eleito em novembro presidente nacional da Sociedade Brasileira de Arborização. E Macapá está concluindo um plano de arborização, com diagnóstico, inventário, com as ações que têm que ser desenvolvidas, e quem foi o orientador? Foi o Heitor. E como é que o Amazonas não aproveita melhor o Heitor e a própria SBAL? Nós precisamos reconhecer que é uma vergonha que Manaus, uma cidade de 2 milhões de habitantes, tenha tão poucas árvores na maioria dos bairros. Tem poucos bairros de Manaus com bastante árvores. Então nós precisamos mudar essa história, mudar para melhor. Tem aí o movimento da Laís, o Manaus Mais Verde, né? Que eu acho que é um movimento bonito, plantar árvores. Há um esforço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vamos reconhecer, só que o orçamento que ela dispõe é muito pequeno. Ela tinha que ter um orçamento mais forte, tínhamos que ter uma política pública de verdade de arborização na nossa capital. O importante é que haja mais participação da população, que com certeza é a mais beneficiada em toda e qualquer ação de arborização urbana. Deputado, vamos encerrar aqui. Eu queria só que o senhor concluísse rapidinho me dizendo o seguinte: esse evento, o senhor acha que vai deixar o que para a cidade de Taquatiara? Olha, primeiro vai mostrar para muita gente de Taquatiara, principalmente os universitários, estudantes do IFAM, da UEA, da UFAM, que são essa nova geração, né, que vai assumir a liderança da Taquatiara, que eles têm que cuidar do bom exemplo da Avenida Parque, dos bons exemplos de arborização do passado. Taquatiara, nesse aspecto, foi um município à frente da maioria dos outros municípios do nosso estado. E cuidar bem, porque, por exemplo, já fomos informados que estão permitindo
o comércio ambulante na Vida Parque. Não é o local que o comércio ambulante seja colocado em outros locais. A Vida Parque tem que ser o cartão de visita de Itacoatiara e tem que ser essa região que dá orgulho para o itacoatiarense. Então, a gente acredita que vão ficar aqui muitos estímulos, muita motivação para que esses jovens aqui, eles multipliquem essa experiência, incorporem novos conhecimentos e Itacoatiara se transforme na capital das árvores do nosso estado, quem sabe do nosso país. Ok, muito obrigado mais uma vez, deputado, e esperamos realmente que esse evento sirva para essa cidade que já tem uma fama pelos seus festivais e tudo mais. Oportunidades estão sempre batendo em nossa porta. E para alcançar o sucesso, a qualificação é fundamental. O governo do estado já ofertou mais de 300 mil vagas nos últimos 2 anos, criando trabalho e renda para milhares de pessoas, como a Melriane. Foi através dos cursos do Setan que eu conquistei a minha estabilidade financeira. E mudou a vida do Janderson e do Leônidas. Já estamos trabalhando na área juntos, como sócios, e só colhendo os frutos agora. Governo do Amazonas. Governo das pessoas. Você já ouviu falar dos 4 pilares da visão do MDA? Esses pilares são indispensáveis para o seu crescimento como cristão. Primeiro pilar, discipulado, onde o cuidado é 1 a 1. Segundo pilar, célula, a igreja no lar. Terceiro pilar, culto de celebração, a igreja local em ação. Quarto pilar, Tadel, onde você é treinado para exercer o seu ministério. Somos a família da Paz. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um programa Meu Ambiente, mas eu espero de coração que você tenha entendido o nosso objetivo, que é envolvê-lo nas causas sociais, fazer com que você entenda que, no caso do nosso programa de hoje, falou de arborização, de que é uma cidade, o que significa para uma cidade ela estar bem arborizada, como, por exemplo, a valorização imobiliária de uma cidade arborizada com relação a uma não arborizada, que foi dito aí na nossa matéria. Isso é muito importante, mas antes da questão do dinheiro e tudo mais, o que mais importa é o nosso bem-estar, é o nosso clima. Por exemplo, eu estou aqui embaixo de um sol torrencial e me diga, não seria bom se tivesse uma árvore aqui com esse vento que tem aqui na Ponta Negra, um ventinho que não é todo o tempo que tem, mas que embaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, se torna bem mais agradável de a gente estar fazendo esse programa para você. E é por causa disso que eu convido você a todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas, todos os seus problemas e até as suas denúncias, principalmente. Envia para a gente, que a gente vai lá, a gente vai fazer uma matéria a respeito do que está acontecendo aí perto de você. Sabia que nós já conseguimos transformar algumas áreas de verdadeiras lixeiras viciadas em praças, como é o caso da Praça das Flores, onde nós já passamos uma matéria exclusiva sobre isso, graças à participação de um de nossos telespectadores. Faça você assim também. Use de nossas mídias sociais. Você pode nos acessar via Facebook, como que está aqui embaixo, vai aparecendo aqui embaixo nosso endereço no Facebook. Você pode ir pelo nosso Instagram, mandar uma foto, mandar uma mensagem que seja via Instagram. E aí também você pode usar o nosso WhatsApp. Nesse caso do WhatsApp, que o novo está aqui embaixo, novo porque tudo é novo no nosso programa a partir de hoje. Mas desse número aqui específico, é um número novo também, e eu quero pedir desculpas a vocês, porque o nosso número passado, ele deu muito problema, nós ficamos sem responder, muita gente, sem receber, e era problema mesmo, sabe, daquela operadora, aquelas coisinhas. Agora não, agora tá tudo bem, tá tudo bonitinho, todas as nossas mídias sociais, incluindo o WhatsApp, está funcionando, e eu espero contar com você no próximo domingo. E tá no telhado, pedra no começo, barriga de cobra, abrigo de cobre, no imo da tribo, a língua pintada, pintada na pedra, Itacoatiara. Na verde coivara, tiara na rede, os peixes
luz do sonho arranham